finalmente uma homenagem bacana a Jurassic Park, logo depois da vinheta. E aí galera, beleza? Eu sou o Luiz do Ler ou Não Ler e hoje eu vim fazer a resenha do livro Realidade Oculta, do autor brasileiro Tito Aureliano. O autor, o Tito, ele é paleontólogo e ele queria meio que fazer uma homenagem às obras que marcaram sua infância, principalmente Jurassic Park. E foi aí que saiu o livro Realidade Oculta. Essa edição que eu tenho aqui, ela é pro Kindle, é vendida lá na Amazon. Tem um endereço para compra se vocês interessar ali na descrição. Mas se você prefere edição física, também tem um link para compra ali na descrição. O livro ele se passa sobre a perspectiva de uma paleontóloga chamada Giovanna Antunes, que ela está fazendo doutorado lá no Rio de Janeiro. E o orientador dela foi lá para o Maranhão, se não me engano, fazer parte de uma expedição, de uma escavação lá numa ilha meio remota, que descobriram novos sítios arqueológicos lá, paleontológicos, não sei como se fala, mas enfim, descobriram um osso de dinossauro lá no Maranhão. E o orientador dela acaba chamando ela para participar das escavações porque ele achou uma coisa muito estranha ali. Ele achou um osso, um esqueleto de dinossauro com um crânio de um humano, de um Homo sapiens, dentro da barriga desse dinossauro. E aí eles precisam ver o que aconteceu, se foi sobreposição de camada de osso, enfim, eles precisam estudar, porque o esqueleto que eles acharam lá é muito raro e eles precisam explicar certinho o que aconteceu para a cabeça do homem tá lá no estômago do dinossauro, para que daí poderem validar a pesquisa e tudo mais. E ela vai lá pro Maranhão com o seu orientador. O problema é que naquela região ali acontecem alguns fenômenos meio estranhos, algumas tempestades que não são muito bem explicadas, e quando ela chega na ilha, ela descobre que o orientador dela acabou sumindo de uma hora para outra, e aí começam a aparecer vários mistérios, incluindo principalmente, como já mostra aqui na capa, dinossauros. Bom, falando sobre o livro, ele não é muito grande, a versão física dele tem, se não me engano, mais ou menos 300 páginas, aqui no Kindle a minha média de leitura foi mais ou menos 4 horas e meia do e-book inteiro. Então é um livro relativamente curtinho, e o legal é que, cara, você lê ele muito rápido, principalmente por alguns pontos do livro. Primeiro é sobre a história, que é bem interessante. O Tito, ele consegue inserir a gente exatamente no contexto da história, então a gente fica alucinado, querendo saber o que aconteceu, por que eles estão ali com dinossauros. A história acaba se tornando bem envolvente, e um outro ponto que eu gosto bastante nesse tipo de narrativa, principalmente em livros de aventura, são os capítulos curtinhos, de, sei lá, 2 ou 3 páginas, digamos assim. Porque você lê rápido e você quer cada vez ler mais, e você sente que a leitura tá realmente progredindo, então faz muita diferença. E foi isso que eu gostei muito no Realidade Oculta. O livro ele tem uma pegada bem aventuresca mesmo, sabe? Tipo Indiana Jones, assim, mais ou menos. E o tom que isso dá à trama é muito legal. O Tito soube explorar muito bem os pontos de curiosidade do leitor. E também um dos pontos fortes desse livro aqui é que ele se passa no Brasil. Então ele mostra... Na verdade eu fiquei meio em dúvida, eu vou confessar nessa parte. Porque assim, como o livro se passa no Brasil, as espécies de dinossauros que aparecem aqui no Realidade Oculta são espécies brasileiras. E embora tenha aqui no comecinho as imagens das espécies, a gente fica meio sem saber que tipo de espécie que é. Isso por um lado é bem legal, porque você fica conhecendo espécies diferentes, mas também é meio ruim porque, querendo ou não, quando você pega um livro de dinossauro pra ler, você vai querer ver o Tiranossauro Rex, você vai querer ver o Velociraptor, e a gente acaba não vendo no Realidade Oculta. Então assim, ele é legal por um lado, que você conhece novas espécies, mas aquele sentimento de nostalgia, sabe? Você teria vendo um Velociraptor, por exemplo, você não vai ver aqui. Como eu já disse, o enredo da história ele é bem fluido, você lê ele num piscar de olhos. A única coisa que eu não gostei muito, assim, que eu achei meio previsível, na verdade, foi o final. Mas o começo, o meio e o comecinho no final, ele é tão interessante, ele é tão legal, e a leitura é tão dinâmica, que chega no final a gente nem liga muito pro desfecho, porque já teve tanta coisa bacana até lá, que a gente releva um pouquinho. Outro ponto bacana também do Realidade Oculta é que, por ele ter sido escrito por um paleontólogo, as informações que tem no livro sobre os dinossauros, sobre as espécies, são muito pertinentes. Igual eu falei, tem espécies de dinossauros que a gente não conhece, mas ele explica certinho o que são essas espécies, quem é carnívoro, quem é herbívoro, quem faz o quê. A gente entende bem as coisas. Eu tô falando isso mais por uma crítica ao último livro que eu
li, que foi Os Senhores dos Dinossauros, inclusive já tem resenha aqui no canal, que ele deixa meio no ar, assim, ele fala, ele inventa outros nomes pros dinossauros, e aí ele vai falando dos dinossauros, mas tem que ficar voltando e procurando no início dos capítulos que espécie que é, pra você conseguir entender mais ou menos a história. E aqui não, aqui é bem bacana porque ele explica, e ele não fica enrolando muito em coisas que você não vai querer saber ou coisas do tipo. A minha única crítica à história é que o título podia ter dado um tom mais de terror, assim, mais de survivor horror, sabe? Igual eu já falei nos meus outros vídeos sobre livros de dinossauro, pra mim um livro de dinossauro bom tem que dar medo, cara. Você tem que ler a descrição do dinossauro carnívoro e sentir medo pelo protagonista ou pelos personagens que estão ali prestes a morrer. E eu não senti isso lendo Realidade Oculta. Na verdade, acho que por trazer justamente esse tom mais de aventura à história, eu fiquei com no máximo um receiozinho em algumas partes, mas medo mesmo, que é da hora, eu não senti. Talvez fica aí a dica pro Tito para os próximos livros, que eu tenho certeza que ele vai querer escrever mais coisas de dinossauros e mais coisas legais provavelmente vem por aí. Pra quem já leu Realidade Oculta, aproveite e veja um momento spoiler aqui no canal também. Por enquanto é só e tchau!